Muito bem, e a decisão recente de deputados federais e também senadores, né, de permitir ao fundo eleitoral ter um orçamento de até 5,7 bilhões de reais em 2022, criou a possibilidade de que o dinheiro público para campanhas políticas seja superior aos recursos livres da maior parte dos ministérios. Os 5,7 bilhões do fundo eleitoral estão acima do orçamento discricionário de 12 pastas: agricultura, cidadania, ciência e tecnologia e inovações, economia, justiça e segurança pública, mulher, família e direitos humanos, comunicações, relações exteriores, minas e energia, desenvolvimento regional, meio ambiente e turismo. Apenas 4 ministérios teriam uma dotação livre superior aos 5,7 bilhões de reais do fundo eleitoral. São as pastas de defesa, educação, infraestrutura e saúde. Nos cálculos são consideradas apenas as verbas para a ação discricionária dos ministérios, ou seja, os recursos que as pastas têm liberdade para utilizar de acordo com critérios de momento, não os valores já carimbados para despesas obrigatórias como pagamentos de salários e também pensões. E agora quero ouvi-la, Cristina Grêmio. Então temos uma situação aí, tem mais fundão do que recursos para a grande maioria dos ministérios brasileiros. Cristina. É um tapa na cara em cima do bofetão que a gente já tinha levado antes, né? Quando a gente fica sabendo do fundo eleitoral de 6 bilhões, já é revoltante. E quando a gente sabe que esse valor que os partidos querem para gastar com os candidatos, como está rodando o meme aí, né? Para que candidatos que vão te roubar te convençam a elegê-lo para depois ele te roubar, a gente fica mais revoltado ainda, porque tem tanta prioridade no Brasil. Eu fico pensando com a cabeça de gestora doméstica, né, que todos nós somos. Quem, em sã consciência, ia destinar uma verba altíssima acima de 12 outras prioridades que, evidentemente, são maiores do que essa? Ninguém, em sã consciência, faria isso. Então, o que está faltando é o parlamento se vincular, se ligar as pessoas, ouvir as necessidades das pessoas, ouvir o eleitor que é o dono do dinheiro. Aí a gente sempre lembra aquela frase famosa da Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público, o dinheiro é do contribuinte que está emprestado para o governo gerenciar em favor do contribuinte, não é em favor deles. Então está tudo muito errado. Essa notícia aí saiu hoje na Gazeta do Povo, o repórter de Brasília entrou com bastante detalhes, e eu queria ler um trechinho aqui porque é bem interessante. Ele também fez um levantamento, claro que a verba de 5,7 bilhões não está definida, o presidente já anunciou que vai vetar e que esse é um teto. Eles estão até naquele discurso de que se o orçamento melhorar, pode vir a ser teto, que não vai ser exatamente isso. É o famoso bode na sala, né? Jogam um valor lá bem alto para todo mundo se assustar, aí depois eles decidem apenas dobrar e não triplicar o valor e em vez de 2 bilhões pagam 4 bilhões para os partidos e acham que a gente vai ficar quietinho por causa disso. Mas o repórter fez um levantamento caso a verba de 5,7 bilhões passe e seja distribuída conforme determina hoje a legislação, que é pelo tamanho das bancadas. A gente já está sabendo que as bancadas maiores são as do PT e PSL. O PT receberia 563 milhões, o PSL 558 milhões. Só com essa fatia, PT e PSL teriam soma maior do que as verbas livres de 5 ministérios. Então, preste atenção nisso. O PT teria para gastar com seus candidatos, com suas campanhas, mais do que o Ministério da Agricultura, Tereza Cristina, mais do que a ministra Damares no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mais do que o ministro das Relações Exteriores, do que o ministro do Meio Ambiente, que o PT tanto critica para prevenir queimadas na Amazônia, derrubadas de mata. O PT tem mais dinheiro. Que tal se a gente fizer uma campanha para o PT doar seu fundo eleitoral, só o PT doar o seu fundo eleitoral para o Ministério do Meio Ambiente, para ter mais verba para combater aquilo que o PT tanto critica? E mais do que o Ministério do Turismo. E aí a gente vai, né? O MDB vai ficar com a terceira maior fatia, mais do que a verba de 3 ministérios, e assim vai. E o MDB do Renan Calheiros, né? Nunca vamos esquecer. Então, quando a gente começa a ver aqui, é muito revoltante isso. O Brasil está carente, ainda mais por estar no meio de uma pandemia, como o resto do mundo, mas também porque herdou
um país destruído. O Brasil está destruído porque herdou isso dos últimos governos. Então, não dá para deixar isso na mão dos partidos, para eles fazerem o que bem entendem, quando os ministérios que precisam trabalhar estão sem dinheiro. É uma dissintonia total da população brasileira, não é isso, Ana Paula? Não, é um absoluto. São totalmente desconectados, né? É aquilo que a gente vem falando aqui essa semana em relação ao próprio fundão e também ao voto auditável, essa campanha contra, inclusive de ministros, por parte de ministros do STF, é aquela coisa de eles ficam nas suas torres de marfim, né? Ali regados os ministros do STF a lagostas, vinhos e comidas caras. O nosso Congresso aí, o Zé pode até entrar em detalhes, porque eu não faço a menor ideia de quantos assessores e cafezinho e gabinete, verba para terno, para roupa, para isso, para aquilo. E ainda, em cima disso tudo, o brasileiro leva esse tapa na cara, que é esse fundão. Muito interessante a gente trazer essa comparação, Matos, porque o cérebro humano funciona muito dessa maneira, né? Eu aprendi isso no esporte. Às vezes, a visualização de uma comparação, um erro que você cometeu, que você precisa estudar, inclusive, para que esses erros não sejam cometidos nos próximos campeonatos, ou até mesmo estudar um adversário importante, a visualização, ou seja, o vídeo, ele é tão importante quanto o treinamento em si, porque o vídeo ele traz exatamente a comparação e isso parece que acaba se materializando, digamos assim, né? Para a gente usar essa analogia, no cérebro da gente. Então, vamos pensar aqui, quase 6 bilhões, né, do fundo eleitoral, acima do orçamento discricionário da agricultura. A agricultura é hoje, provavelmente, o que sustenta as veias econômicas do Brasil. A agricultura é o que está colocando o Brasil, sempre foi, agora muito mais ainda, no cenário político, no cenário geopolítico internacional. O Brasil é um grande player na agricultura no mundo, exatamente por causa dessa pasta, mas o fundão supera o orçamento dessa pasta. Economia, nós estamos vendo aí o ministro Paulo Guedes fazendo malabarismos e conseguindo não apenas manter a economia saudável dentro de uma pandemia global, né, uma pandemia histórica, não apenas mantendo saudável, mas andando para frente e não para trás. Nós temos aí nossos vizinhos, a Argentina, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas nós estamos vendo que eles estão passando, estados riquíssimos como a Califórnia, por exemplo, 7º PIB aí do mundo, também passando por momento econômico, com políticas econômicas socialistas, eu até diria assim, intrínsecas ali nas políticas cotidianas, e está sofrendo também. No entanto, a nossa pasta super técnica do Ministério da Economia está aí fazendo um excelente trabalho e o fundão consegue ser maior do que isso. E para finalizar, Matos, orçamento acima da pasta da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que se nós sairmos às ruas e fizermos uma pesquisa do que a população provavelmente mais teme, mais tem vontade de mudar no nosso ambiente das grandes cidades, é a segurança. Nós não temos, eu puxei um dado aqui desse ano, que o Brasil teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Esse dado foi feito pela entidade Small Arms Survey, com 70,2 mil mortos, o que equivale a mais de 12% do total de registros em todo o planeta. Em termos absolutos, Matos, essa entidade aponta que a situação do Brasil supera a violência na Índia, na Síria, na Nigéria e na Venezuela. E, no entanto, isso com armas, né, de fogo, num país onde o cidadão de bem não pode se armar, não pode se proteger, não pode proteger a sua família e a sua propriedade, mas os violentos, né, os criminosos podem. Então, pensem bem, nós estamos falando de um fundão
que tem um orçamento aí maior, que tem as cifras maiores do que o orçamento daquele ministério que devia estar colocando policiais na rua, boas políticas de segurança pública, a população em segurança. No entanto, não tem dinheiro suficiente para isso. Está indo exatamente para aqueles que já têm 1 tonelada de dinheiro em cima, com assessores e etc., e tantas outras bolsas que esses parlamentares têm, e o brasileiro aí, em números absolutos, dominando o cenário mundial em relação ao crime. Exatamente, um absurdo. 2 minutos para você, José Maria. Olha, Ana, o Congresso Nacional tem um orçamento de quase 13 bilhões de reais, 12 bilhões e 800 milhões de reais. Eu vou repetir, 13 bilhões de reais. Para você ter uma ideia de como o Congresso, só essa casa aqui, gasta dinheiro público, uma cidade aí de 500 mil habitantes, São José do Rio Preto, por exemplo, tem um orçamento ali, segundo o prefeito Edinho, um pouco ali em torno de 1 bilhão. Então, assim, o Congresso gasta 13 São José do Rio Preto, né? Uma cidade de mais de 600 mil habitantes, com toda a complexidade de educação, segurança, limpeza de ruas, pagamento de professores e tal. Então, é muito. São ali próximos de 12 mil servidores, né? E ainda os terceirizados. Então, é uma gastança geral. 85% dos 13 bilhões vai para salários de servidores públicos. Esse fundão eleitoral ele foi votado às escondidas. Não deixaram votar a emenda do valor, e sim a LDO como um todo. Então, os governistas não puderam votar contra. Um governista não pode votar contra a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um governo não pode ficar sem a LDO. E aí, no meio, o embutido foi tudo. E o vice-presidente Marcelo Ramos não deixou votar em separado esta emenda específica do valor. Esse fundo, ele é dividido entre os partidos da seguinte forma: 2% do total vai para todos os partidos políticos, 2%. 35% do fundo para os partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. 15% para a representação no Senado Federal, né? E 48%, ou seja, quase metade do fundo, proporcional ao número de deputados de cada partido político. Por quê? Qual é essa lógica? É porque quem fez a lei tem a maioria no Congresso. E aí quem reparte, fica sempre com a maior parte. A ordem de divisão dessa bolada aí: PT em primeiro lugar, PSL em segundo, MDB, PP, PSD, PSDB e DEM. Vou lembrar aqui, 7 bilhões do fundo, mais 1 bilhão ali de fundo partidário. Então, na verdade, 8 bilhões para torrar no ano que vem nos partidos. Augusto, o presidente Bolsonaro garante que vai vetar essa lei, vai voltar para o Congresso, como disse a Cristina, né, de 5,7, a última eleição 2 bilhões. Então, vamos dobrar então, só 4 bilhões. É por aí, Augusto? E ainda vão se gabar disso aí, vão dizer que contribuíram para o equilíbrio financeiro do Brasil, para que os gastos públicos não aumentassem. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Quer dizer, o Congresso, ponto pacífico, né? Parece ponto pacífico a todos os políticos, que o Congresso é a cara do povo brasileiro. E, engraçado, eu não acho, não. Eu acho que, estranhamente, o povo brasileiro é melhor que o Congresso, que ele elege. Há vários fatores aí contribuindo para isso. Primeiro, o povo tenta mudar. Ele votou em deputados que não corresponderam às expectativas, para ser gentil, mas ele tentou mudar. Sempre o índice de renovação é alto. Ele se decepciona com determinado deputado, aí vota em outros deputados, com os senadores a mesma coisa, e vem uma decepção atrás da outra. Mas tem que continuar mudando até que as coisas funcionem melhor. Porque com um Congresso desses, não é possível acreditar que o Brasil possa seguir o caminho correto. Eles não votam, por exemplo, as reformas, que são tão importantes. Eles não votam, não aprovam o voto auditável. Eles não discutem questões importantes. Eles se ajoelham
diante do Supremo, quando o Supremo pune ilegalmente um deputado. Agora, eles cuidam do próprio dinheiro. Existem partidos que são empresas só e que lucram com isso. Os deputados e senadores que querem devolver o dinheiro não conseguem, né? Os partidos pegam. O Congresso não doou um centavo dessa fortuna imensa que gasta anualmente para o combate à pandemia, por exemplo. Eles pensam neles. Mas o povo tem de continuar fazendo isso, mudando o Congresso, renovando, e tem de mostrar nas ruas o seu descontentamento. Vem aí manifestações populares aí dos que apoiam o governo, mas querem mudanças. Né? Querem, por exemplo, a adoção do voto auditável. É preciso que o povo mostre a sua força. Os que apoiam essas mudanças, essas mexidas, os que apoiam, os que estão desencantados com o comportamento desses deputados e senadores que aprovam um fundo partidário absurdo, um fundo eleitoral absurdo, o povo tem de mostrar nas ruas o seu descontentamento e avisar que em 2022 vai haver outra renovação de bom tamanho e que os bandidos disfarçados de pais da pátria serão punidos pelo voto.